possamos também fazer o melhor, vencendo então as nossas tendências instintivas, transformando-as em virtudes. Que assim seja, graças a Deus. E agora, nossa irmã Ana Portela, a palestrante da noite de hoje. Boa noite a todos, boa noite a vocês aqui presentes e também boa noite àqueles que nos acompanham aí pelo Facebook. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite, para que a gente possa conversar um pouco, refletir sobre um assunto que é de fundamental importância para as nossas vidas e também muito transformador do nosso estado interno, da nossa realidade, da nossa vida. Tudo bom? Tudo bom? Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de trazer essa mensagem, que é o conteúdo do livro, como muito bem o Godoy falou, o conteúdo do livro que eu escrevi, que chama Dormir para o Bem, eu estou espalhando, na verdade, um movimento espiritual de educação para o sono. E agora vocês que estão aqui me ouvindo, vão também entrar nesse movimento espiritual. Porque todas as vezes que nós passamos a ter um conhecimento, embora vocês vão ver que a gente já sabe disso, mas talvez a gente ainda não trouxe para a nossa vida diária, para a nossa prática do dia a dia, mas o fato é que depois dessa palestra, dormir nunca mais vai ser o mesmo para vocês. E eu quero sair daqui feliz de ter transmitido esse conhecimento e também de saber que vocês se comprometeram de se preparar para esse momento que é tão importante nas nossas vidas, que é dormir, que é o sono. Para nós espíritas, o dormir não é simplesmente descansar o corpo físico. A gente já sabe que enquanto o nosso corpo dorme, o que acontece com a nossa alma? Se desdobra. É a chamada emancipação da alma, enquanto o corpo fica ali restaurando as funções orgânicas, a nossa alma vai para a dimensão espiritual, todas as vezes que dorme. Então, esse movimento da espiritualidade é trazer uma consciência sobre o que acontece conosco durante o sono e sobre a importância de a gente se preparar para esse momento. Então, eu já quero fazer uma pergunta inicial para vocês. Como é que vocês têm acordado todos os dias? Como é o acordar de manhã? Quando o sol ilumina o dia, às vezes chuva também, mas é uma bênção também. Como é o acordar de manhã? O levantar da cama, o começar do dia, ou ter aquele dia maravilhoso e abençoado. É assim? Como a gente acorda de manhã, diz muito sobre como foi o nosso sono da noite, não é verdade? Porque se o sono descansou, revigorou o nosso corpo físico, a nossa alma, então a gente acorda bem de manhã. Mas a verdade é que nem todo mundo consegue acordar desse jeito. Mas a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Então, olha só. Esse título da palestra, o lado espiritual do sono, se trata daquilo que acontece conosco enquanto nós dormimos, ou pelo menos enquanto o corpo dorme. Agora, a Organização Mundial de Saúde, ela traz uma notícia, uma pesquisa, que 40% da população mundial não está dormindo bem, com algum
um distúrbio do sono. Se eu for perguntar aí para vocês, talvez algum distúrbio vocês também estejam enfrentando. A mais comum é a insônia, né? Mas tem outras também. No Brasil, como é que está o brasileiro? Pior ainda. As pesquisas dizem que 45% da população brasileira não dorme bem. E se a gente for olhar faixa etária, regiões, esse número diz que chega até 80%. É muita gente. Se trata de bilhões de pessoas que não estão dormindo bem. É muita gente, não é? E olha, de onde eu tirei todas essas informações? Do evento que todos os anos acontece lá em São Paulo, que chama Semana do Sono, onde médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, até dentistas, enfim, profissionais que de alguma maneira eles estão preocupados com isso, estão buscando alternativas para ajudar as pessoas a dormirem bem. E eles fazem inclusive uma cartilha. Sempre acontece em março, terminou a semana no dia 19 desse mês. E essas informações todas são eles que trazem de muitos estudos, né? Mas a verdade é que todo esse estudo e essa pesquisa também que eu fiz aí para criar o livro, né, para escrever o livro, é para nos conscientizar de que o sono é uma prioridade. Uma prioridade física, todo mundo já sabe. Se você não dorme bem, você não acorda bem, você não vive bem, a sua vida aí fica com grandes, sérios problemas. Mas nós precisamos nos atentar para o lado espiritual do sono. Porque nós não somos só um corpo físico. Na verdade, que movimenta o nosso corpo, que agita o nosso corpo, quem que é? O nosso espírito, a nossa alma. Que durante o sono, então, tem muitas oportunidades. Bom, existe um movimento, uma campanha espiritual de educação do sono, para nos conscientizar que o sono, então, não é só para descansar, mas que tem uma função grandiosa. Durante o dia, nós estamos aqui, envolvidos com tantas situações, com as nossas atividades, com os nossos compromissos, com tudo aquilo que movimenta o nosso dia a dia. Durante o sono, também nós vamos ter uma jornada de aprendizado. Então, a jornada do espírito, tanto durante o dia quanto durante a noite, continua a nossa evolução. Então, eu costumo falar para as pessoas, né? Se você pensava que você ia para o céu só depois da morte do corpo físico, agora você vai aprender que não, que todas as noites nós vamos para o céu. O céu é aquele lugar melhor, né? A dimensão espiritual. Mas nós sabemos que lá nem tudo é tão bom assim. Nós estamos aqui para nos preparar, para merecermos, né? Ir para uma morada na casa do Pai, que seja um bom lugar. Mas vai depender muito da nossa evolução, daquilo que nós estamos fazendo aqui, nessa existência, nessa oportunidade de transformação de nós mesmos. Bom, preparar-se para dormir. Essa é a questão. Esse é o grande tema do livro, que trouxe um conteúdo muito importante. Mas, se a gente puder resumir tudo, é essa palavra. Jamais ir dormir sem se preparar para o sono. Quem aqui se prepara para dormir? O que acontece com a maioria das pessoas, e que acontecia comigo também, e às vezes até o desejo, muitas vezes, é usar o celular como travesseiro. Quem se desliga por último é o celular. Ou então usar a tela de TV, às vezes no quarto até, a TV ligada, como se fosse uma meditação para dormir. Quantas pessoas que falam, né? Que elas deixam a TV ligada, estão ali. E aí dormem com o som da TV. Lá de madrugada, às vezes acordam, e aí vão lá e desligam a TV. Aí o que acontece? Os estímulos que a mente, o cérebro, a alma está recebendo ali, nem sempre os melhores. São os melhores estímulos. O celular mesmo, quanta notícia desagradável que chega. Quantas informações
outras coisas, que ao invés de nos ajudar a acalmar a nossa mente, o que acontece? Nós estimulamos a nossa mente. E tudo aquilo com o qual nós entramos em sintonia durante o dia, em qualquer momento, nós levamos para o sono. Aí a gente precisa se perguntar, o que é que nós estamos levando para o sono, uma vez que a nossa alma leva todo aquele conteúdo mental, leva tudo aquilo que a gente viveu durante o dia, que às vezes não é agradável, nem sempre o nosso dia é tão simples assim, não é mesmo? E aí isso atrapalha o nosso descanso do corpo e atrapalha a jornada do espírito também durante o sono. Então, olha a nossa responsabilidade frente a esse ato que nós fazemos todos os dias. Então, para quem é que interessa esse conteúdo? Para quem é que interessa essa mudança de hábito em se preparar para dormir? Para todas as pessoas que dormem. Se você dorme, às vezes até não dorme, né? Mas nós somos feitos para dormir. 1/3 da nossa vida, nós dormimos. Porque nós estamos aí a passos largos na construção de um mundo de regeneração. Na verdade, esse movimento espiritual faz parte da transição planetária. Que nós estamos aí a passos largos. Quanta coisa acontecendo no mundo, que até tira o nosso sono, né? De tanta coisa que acontece, mas que está aí vindo à tona para fazer essa limpeza que está acontecendo no nosso planeta, para implantar a era do Espírito aqui na Terra, para implantar o mundo de regeneração. Mas quando é que esse mundo vai acontecer? Quando aqui dentro, aí dentro, estiver regenerado. Então a espiritualidade traz esse movimento, porque se nós entendermos que o sono é tão importante para as nossas vidas, aí nós vamos começar a levar mais a sério essa transformação que nós precisamos gerar em nós, porque senão a gente vai levar para o sono perturbações. Quais as fontes de todo esse trabalho? As obras do Allan Kardec, na Codificação Espírita, as obras do Francisco Cândido Xavier, especialmente a série A Vida no Mundo Espiritual. Já leram? Tantas histórias, mas tantas histórias do que acontece conosco durante o sono. Eu trago algumas aí no livro também. Também sobre as minhas experiências nas reuniões mediúnicas. Eu sou dialogadora lá no Maria Modesto Cravo de reuniões mediúnicas, onde os espíritos contam, né? Durante o sono, o que acontece com aquela pessoa, né? Então, tem até muitas as obsessões durante o sono que são mais intensas. Também, uma fonte é das minhas experiências durante a minha meditação silenciosa, sabe? Aonde eu comecei a receber mediunicamente informações, orientações durante um período bem largo. E aí fui intuída a escrever, fui escrevendo, e se tratava desse movimento espiritual. Então, muitas dessas orientações que eu fui escrevendo, com conteúdo profundo mesmo, também eu trago aí no livro, mostrando que a espiritualidade, então, trouxe esse movimento para a nossa educação espiritual para o sono. Então, olha, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está falando sobre isso também. Lá nesse capítulo último, 28, onde tem a coletânea de preces. O que fala lá nessa oração, a hora de dormir, que tem 3 linhas. Mas a explicação da oração é muito bonita e grande, profunda. Ele diz, que quando o corpo recupera os elementos que perdeu durante a vigília, ou seja, enquanto estava acordado, aí nas atividades, né, o espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. Então, durante o sono, enquanto o corpo restaura as funções orgânicas, a nossa alma, o nosso espírito, vai para a dimensão espiritual e se encontra com outros espíritos. E lá convive, conversa, viaja, recebe orientações. Acontece, e isso é para o nosso bem, não é verdade? Se a gente tiver essas experiências,
para a nossa evolução, só que nós não estamos aproveitando isso. Acontece que nem sempre o Espírito, então, aproveita essa oportunidade. No Livro dos Espíritos, lá na questão 401, todo o capítulo 8 do Livro dos Espíritos trata da emancipação da alma. Quando vocês voltarem para casa, vão lá e leiam. Tem muitas perguntas e respostas, né? Tratando desse tema. É muito importante que a gente leia, que a gente conheça. Aí Kardec perguntou: durante o sono, a alma repousa no corpo? Vocês já sabem. A alma dorme? Não deveria, né? A gente sabe que muitas vezes, nessa oportunidade, como bem disse lá no Evangelho, no slide anterior, a gente não aproveita nessas oportunidades, está tão chumbado aqui na matéria, nos nossos dramas durante o dia a dia, que nós não conseguimos nos distanciar do corpo. E aí a alma fica ali junto do corpo e perde a oportunidade de se reencontrar com esses espíritos e tantas outras oportunidades que nós vamos ver. Olha só o que acontece conosco. Aí, esse fio, que se chama cordão de prata, é aquele fio energético que o corpo fica ainda ligado ao espírito. Ele é muito elástico. Então, ele pode viajar para muitos lugares. Lá no livro Os Mensageiros, tem esse capítulo que fala que o André Luiz, o Vicente, o Aliceto, sai lá do nosso lar e vem para uma semana de trabalho aqui na crosta, na dimensão espiritual, e todo o livro é sobre essa uma semana deles. Então tem muitas informações valiosíssimas. Mas o André Luiz, ele é numa situação, num ambiente como esse aqui talvez, eles, lá na dimensão espiritual, eles estão ali auxiliando os desencarnados que chegam ali para receber um amparo, mas também muitos encarnados que durante o sono se desprendem, então o espírito se desprende do corpo e vai até lá para receber o auxílio. E aí ele fica assim surpreso disso. Como que tantos encarnados são levados pelo seu protetor espiritual para receber esse auxílio durante o sono? E aí ele pergunta ali: nossa, mas tanto auxílio, tanto amparo. Tem até uma Rosinha, que já é desencarnada, que orienta a neta encarnada, que chega lá toda chorosa, sabe? Porque estava sofrendo difamação, calúnia. E aí ela recebe as orientações da avó e ela se acalma. Aí o André pergunta: mas ao acordar, vai lembrar de tudo que ela ouviu da avó? Ele pergunta para o Aniceto, que é o instrutor dele ali. Aí o Aniceto fala: não vai lembrar de tudo, mas ela vai acordar com bom ânimo, ela vai acordar com esperança, uma nova maneira de encarar aquela situação que ela está vivendo. E isso também já diz para nós: tá bom, se tudo isso acontece durante o sono, por que eu não me lembro? A maioria não lembra. Com certeza alguns de vocês aqui têm experiências durante o sono, que sabem onde está, com quem está, o que está fazendo. Quando acorda, lembra de tudo. Tem muitas pessoas que se lembram. Eu trago no livro muitas entrevistas que eu fiz, né, com pessoas que têm essas histórias para contar. Eu, por exemplo, eu não tenho esse desdobramento consciente, mas no outro dia eu consigo fazer esse download da alma. Então, muitas das coisas que acontecem me lembro, mas no outro dia. Então, me vem muito como forma de intuição, que também é uma outra maneira de a gente lembrar. Tá? E aí, o André, então, fica maravilhado com a oportunidade que nós, os encarnados, temos de receber esse auxílio. Na questão 402, o Kardec pergunta: como avaliar essa liberdade, então, durante o sono? Aí, essa resposta é longa. Procurem, leiam essa questão 402. Ela é muito rica. A verdade é que tudo que está escrito ali, segundo os espíritos superiores, desmistifica a morte. Por isso mesmo, porque se a gente pensava
que a gente vai para a dimensão espiritual só depois da morte do corpo físico? Não, a gente vai todas as noites. E lá a gente tem a oportunidade, muitas oportunidades de nos transformar. Mas o que será que nós fazemos enquanto dormimos? Vocês têm alguma ideia? Alguma coisa que eu já falei, né? Eu vou trazer as vivências positivas, mas tem aquelas que não são tão boas assim. Encontros. Talvez hoje à noite, você já sabendo a importância de se preparar para o sono, você já vai ter encontros felizes durante o sono. Com quem? Com os mentores, com benfeitores espirituais, para deles receber orientações, esclarecimentos, ajuda a rever. Eles dizem que nós temos a chance de rever as nossas escolhas diárias. E aí a gente recebe essas orientações. E outro dia amanhece com aquela intuição: não, isso aí não é para mim, isso aqui não está legal, vou mudar aqui, vou mudar ali. Da onde que vem essas intuições? Daquilo que a gente recebe durante o sono. Nós também podemos encontrar entre nós, encarnados durante o sono, sabia? Quantas vezes a gente não olha para uma pessoa e fala: nossa, eu conheço ela de algum lugar, não sei de onde. Você nunca viu a pessoa. Você encontra durante o sono. Reencontros com entes queridos. Quem não gostaria de rever aqueles amados que já partiram? Se houver merecimento de ambas as partes, permissão espiritual, você pode se reencontrar com eles. Tratamentos espirituais em hospitais espirituais, em postos de socorro. Se está com uma dificuldade na saúde, se prepare durante o sono, peça o auxílio dos bons espíritos e peça para ser levado para ambientes onde você possa receber tratamentos fluídicos, de energias renovadoras, que no outro dia vai se materializar no corpo físico. Porque aonde é que começam as doenças? Vamos ver se vocês sabem. Na alma, no espírito, daquilo que nós trazemos de outras existências para depurar aqui, e também por aquilo que nós trazemos no nosso campo mental, emocional, naquilo tudo que a gente se envolve por aí, que gera ansiedade, depressão, estresse, que começa lá na alma e vai formando aqueles miasmas, que aí são as nossas energias em desequilíbrio, adoece a alma e o corpo absorve como uma esponja. São as doenças psicossomáticas. E aonde é que precisa acontecer a cura, então? A nível de alma também. É por isso que, lembra que o Emmanuel fala que a saúde é a verdadeira harmonia da alma? Se a alma está em harmonia, nós trazemos isso para o corpo físico também, em forma de saúde. Curas, estudos, cursos, palestras. Já imaginaram quantas pessoas relatam? Eu trago alguns depoimentos aí no livro sobre os estudos, as palestras que frequentam da dimensão espiritual. Se eu tivesse tempo, eu contaria para vocês. Pode imaginar. Tá bom? É aquele lá que está certo, né? O meu dá 5 minutos. Diferente. Bom, isso tudo que acontece conosco durante o sono é para a nossa evolução, para nos melhorarmos. Percebe que tudo isso vai nos ajudar? O sono é uma terapia diária, aliás, de graça, que nos ajuda a nos transformar, a nos melhorar, a evoluir, a trazer esses benefícios para a vida física. E todos os dias a gente dorme. Então vamos aproveitar para transformar a nossa vida enquanto nós estivermos dormindo. Mas para isso a gente precisa se preparar, tá? Porque, na verdade, todas essas oportunidades é para que a gente aprenda. Ao nos transformar, nós podemos auxiliar as pessoas, fazendo bem. Nessa casa, por exemplo, a luz que é nesse lugar, nesse bairro, favorecendo tantas pessoas, para podermos auxiliar. E durante o sono também. A espiritualidade diz
E durante o sono, nós podemos, ao invés de dar trabalho para a espiritualidade, auxiliar, ajudar. Porque a espiritualidade precisa de nós também. Porque esses atendimentos que acontecem aos irmãos sofredores, que chegam na dimensão espiritual, prostrados, precisando de ajuda, acontece com a nossa ajuda também, com as energias dos encarnados, com aquilo que a gente chama de ectoplasma, né? E também a espiritualidade se utiliza da nossa ajuda para que a gente possa ser treinado, para que a gente possa aprender lá a ajudar, a auxiliar. Então veja a importância de tudo isso para nós. Será que todos vão ter essas vivências positivas? O que vocês acham? Não. Vai depender de muita coisa. Como é que estão os seus pensamentos? Como é que estão os seus sentimentos? Quais as palavras que você proferiu hoje? Quais as ações? Tudo que a gente se sintoniza durante o dia, nós levamos para o sono. Agora, imagina passar o dia com raiva, com agressividade. O que nós vamos levar para o sono? Depende muito do nível moral de todos nós. Temos essas boas experiências. Depende muito disso. Aliás, o desenvolvimento moral é a nossa proteção aqui no plano físico e na dimensão espiritual também. Olha, quem faz exageros vai continuar vivendo esses dramas lá na dimensão espiritual. O que é que pode acontecer? Não conseguir sair muito longe do corpo, a alma praticamente ficar dormindo ali junto do corpo, ser atraído para junto daqueles que estão nessa mesma vibração, sintonia, e olha, tanto para o bem quanto para o mal. Tá? Se você se sintonizou com a luz, é com os benfeitores que você vai se encontrar. As obsessões são mais intensas, eu falei. Agora, o que acontece com a maioria de nós? Está vivendo tanto problema, tanta situação difícil aqui, está tão apegado àquilo, que durante o sono vai reviver isso. E aí vai ter pesadelo. Aí vai acordar no outro dia cansado. A grande maioria é só refazimento físico. E olha, se eu não conseguir descansar o corpo e acordar descansado no outro dia, é uma grande coisa já. Mas nós precisamos ir além do refazimento só do corpo. Só que Deus nunca deixa seus filhos ao desamparo, os nossos protetores estão sempre intercedendo por nós. Então, até mesmo aquele agressor, aquele bandido, que aos nossos olhos ele queria por distância, vai chegar um momento que vai receber voltado. Porque Deus diz, basta. Porque eles também têm um anjo guardião que intercede por eles. Então, todos podemos receber esse auxílio. E aí, como se preparar para dormir? No livro eu trago muitas dessas informações, mas lá no Evangelho vamos trazer. Quando chegar lá o momento de dormir, se sintoniza, faça uma prece a Deus, a Jesus, entre em sintonia com a espiritualidade de luz, peça para que os bons espíritos te acompanhem nessas experiências durante o sono. E aí, quando acordar, você vai ter as intuições, né? Vai se acordar mais corajoso, mais forte, para enfrentar, para superar as dificuldades que você estiver enfrentando. Nesse livro, Além do Sono Caldeirado, ele diz que a oração é importante. Ninguém vai dormir sem fazer uma prece, sem se sintonizar com Deus. Mas ele diz que não basta só a prece. É preciso que essa prece tenha base no dia bem aproveitado. Então nós precisamos cuidar muito a maneira como nós vivemos o nosso dia. Porque a gente leva para o sono tudo aquilo que a gente se sintoniza durante o dia. Vai ajudar, não vai a prece? Com certeza. Mas a maneira como a gente acorda de manhã, vive o nosso dia inteiro, chega lá na hora de dormir, olha para trás, agradece, reconhece que mesmo em meio às dificuldades, as bênçãos chegaram. Então leva para o sono um coração transbordando gratidão. E também faça intenções positivas para o sono, né? Como você quer acordar amanhã, que experiência você quer ter durante o sono, e aí, durma para bem.
A prece? Tá bom. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos rememorar o nosso dia nesse momento. Como que foi o seu dia hoje? Desde a hora que você acordou, como você acordou, até esse momento agora. Você lembrou no dia de hoje de fazer uma oração, de agradecer? Você lembrou de respirar de maneira mais tranquila naqueles momentos de dificuldade? Às vezes nós passamos o dia e nem sequer lembramos da nossa respiração. Nós estamos tão ligados no piloto automático, devido a tudo aquilo que a gente tem vivido, que a gente nem vê o dia passar. Mas agora é o momento de rememorar o dia e agradecer. Vamos também pensar que no sono desta noite nós vamos ter a proteção e o amparo da espiritualidade. Então que nesse momento você possa do seu coração trazer as suas intenções para o sono. Qual é a sua necessidade? Quais as dificuldades que você tem vivido? Peça por você, pelos seus familiares. Mas não só pedindo, mas também se colocando à disposição para o auxílio durante o sono. Que a espiritualidade possa nos acompanhar no sono desta noite. E nós possamos nesse momento receber as energias renovadoras, receber as vibrações luminosas e amorosas dos benfeitores desta casa, que nos envolve com muito amor neste momento. E que possamos seguir, voltar para os nossos lares e sermos luz aonde estivermos. E que essa luz envolva toda a nossa casa, toda a nossa família, e que possamos dormir para o bem e acordar amanhã alegres, entusiasmados, com esperança renovada, com gratidão no coração. Que nesta noite você durma com Deus. Que assim seja. Obrigada. Se alguém se interessar pelo livro, eu trouxe, tá?